Bom, eu queria agradecer ao pessoal da Champion pelo convite. É um prazer estar aqui falando para uma quantidade imensa de pessoas. E de um tema super gostoso, né? Super novidade, que é a utilização do comportamento animal para manejar os animais de maneira racional e tentar facilitar o trabalho do dia a dia. Como a Roberta falou, eu trabalho principalmente na parte de bovinos. O grupo que eu faço parte, que é o grupo ético, a gente tem outras atividades com outros animais. Então tem um grupo lá que trabalha com suíno, aves, caprino, ovino, mas eu especificamente trabalho mais com bovinos. Então, se o pessoal tiver pergunta, pode guardar aí para o final, acho que 10 minutos depois, né, Roberto? Tá. Então vamos lá. Como é que a gente imagina tudo isso, né? De onde partiu de que a gente tinha que entender um animal para conseguir manejar ele? Bom, bovino é um animal grande, pesado, difícil, né? A maioria das pessoas fala que ele é difícil. Então, na força, se eu for medir força com esse tipo de animal, sempre eles vão ganhar. Então, eu tenho que trabalhar com eles de maneira diferente. E isso é a partir do comportamento, do conhecimento do comportamento deles, sabendo me posicionar e sabendo como que ele vai reagir à minha presença, ao que eu estiver fazendo com ele. Dessa maneira, eu estou sendo racional e estou lidando com ele da melhor maneira possível. Então, a compreensão do comportamento dos bovinos faz com que a interação que eu tenha entre o vaqueiro, o capataz ali, o funcionário que está lidando com os animais, e o animal seja facilitada, e isso vai melhorar o bem-estar tanto do animal que está sendo manejado, porque eu não vou ter que ficar brigando com ele, não vou ter que ficar usando choque, ferrão, e vai melhorar também a condição de bem-estar do ser humano, porque ele também não vai ter que fazer força, ele também não vai ficar correndo risco de se acidentar e de se machucar. Bovinos são animais que definem rotinas, então eles gostam de seguir sempre aquela programação que a gente estipula para eles, ou que ele tem na natureza. Mas não basta implementar qualquer rotina. Então, aquela rotina ruim do animal, toda vez que for para o curral apanhar, o animal não vai gostar. E aí, a próxima vez que eu tiver que levar esse animal ali dentro, vai ser super difícil, porque ele vai ter a lembrança de que o curral é um lugar ruim, é um lugar de tortura, e vai evitar entrar por aquele espaço, por aquela instalação. Para que a gente entenda isso melhor, a gente tem que entender alguns aspectos fundamentais do comportamento deles. Então, por exemplo, muita gente fala assim, o boi não sente dor, ele é um animal rústico, é um animal bruto, né? Ele tem na sua periferia da pele os mesmos receptores para dor que nós temos. Então eles têm nossos receptores, que ali um exemplo drástico, né? Um cachorro, num frigorífico inclusive, um cachorro que mordeu a orelha do animal que estava para ser abatido. Com certeza esse animal está sentindo dor. Ele tem essa capacidade, ele tem esse sensor para sentir dor. Uma coisa que eu gosto de mostrar para o pessoal é esse vídeo. Para eu passar de novo, eu tenho que voltar, né? Não sei se todo mundo está percebendo, as vacas estão abanando o rabo. Por que elas abanam o rabo? Para espantar mosca. Espera aí. Então, se um animal grande, como um bovino, consegue sentir uma mosquinha pequenininha que pousa em cima da pele dela e vai lá e abana o rabo, será que ela não sente um ferrão, um choque, uma paulada, uma pedrada? Com certeza sente. Tá? Então, eu gosto de mostrar esse vídeo justamente para despertar o interesse de vocês. Não, se o animal sente uma mosca, com certeza ele também vai sentir uma pedrada, um cutucão, uma paulada. Ele também tem receptores para sensações térmicas. Então, essa é uma outra coisa que o pessoal costuma falar, principalmente com o Nelore, né? Falar, o Nelore não precisa de sombra, é um animal adaptado às nossas condições. Se eu fornecer sombra para eles, eles vão usar. Eles vão usar. E outra, animal que usa sombra, ele tem, em alguns casos, ganhos positivos de peso. Porque ele perde menos energia para perder calor, porque ele tem a capacidade de fazer essa termorregulação com a utilização de sombra. Tá? Outra coisa que é diferente, que a gente às vezes tenta imaginar que os animais são como nós, eles enxergam, o mundo sensorial deles é diferente do nosso.
E às vezes a gente coloca ele dentro de uma instalação e quer fazer eles andarem como se a gente estivesse andando ali dentro, enxergando todas as porteiras como a gente enxerga. Né? E é diferente. Nós, seres humanos, nós temos os olhos frontais, os dois olhos na frente da cabeça. Os bovinos têm os olhos laterais. Isso faz com que esses animais tenham uma certa dificuldade de enxergar em profundidade. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui com vocês. Todo mundo coloca o dedo aqui na frente. Vamos, pessoal, não precisa ficar tímido. Agora põe o outro dedo em cima. Foi fácil ou foi difícil? Fácil, tá? Esse é o jeito que nós enxergamos o mundo. Agora vamos enxergar um pouquinho como um bovino. Todo mundo põe o dedo aqui de lado, de modo que você só enxergue o dedo com um dos olhos. Não vale virar a cabeça nem o olho. Agora põe o dedo em cima. Opa! Muito mais difícil, né? O bovino enxerga a vida inteira dele desse jeito. Do jeito que vocês enxergaram o dedo aqui do lado. Então, às vezes, eu falo assim, não, eu quero que o animal é burro, não está vendo que a porteira está aberta? Não, ele não está vendo. Ele não está vendo, porque ele tem dificuldade de enxergar em profundidade. Se tiver uma porteira aberta com uma cerca logo atrás, ele vai enxergar a cerca. E ele vai achar que está fechado. Tá? Então, tem essa dificuldade aí, que a gente tem que entender. Então está aqui, né, o campo de visão do ser humano é na frente, dos bovinos, o que ele enxerga do lado direito. Boa parte do que ele enxerga com o olho direito é o que está do lado direito, do lado esquerdo com o olho esquerdo. Só uma pequena porção na frente. Por isso, quando eu tenho um trajeto desse jeito aí, ó, para o bovino, fica parecendo que é um mata-burro. Por isso que o bovino não passa no mata-burro. Ele não sabe onde está o pau, onde está o buraco. Tá? E quando ele olha uma sombra dessa, ele imagina que é um mata-burro. Eu, às vezes, olho essa foto e acho que tem um buraco ali. Olha lá, isso na prática. Parou, aí dá uma cheiradinha e salta, e depois que vai um, os outros vão também. Numa situação corriqueira de trabalho no curral, na hora que o gado começa a parar, o que o vaqueiro faz? Ele quer acelerar o processo, choque, paulado, né? E não tem que ser assim. Ele tem que lembrar que o animal tem dificuldade de enxergar estruturas como essa daqui, né? Ele tem dificuldade de enxergar estruturas como essa, e toda vez que ele vai se deparar com isso, ele vai parar, cheirar, depois que passa o primeiro, aí os outros passam com mais tranquilidade. Tá? Uma outra característica dos animais que a gente tem que conhecer para facilitar o manejo é a distância de fuga. Né? O que é a distância de fuga? É a distância máxima que esse animal deixa que eu chegue próximo dele antes de fugir. Essa distância de fuga é sempre entre um animal e um potencial predador, né? No caso, nós. Então, como é que funciona isso aí? Ó? Murilo, que é um rapaz que trabalha com a gente, dá um passo para frente, o animal dá um passo para trás. Murilo dá um passo para frente, o animal dá um passo para trás. O Murilo dá um passo para frente, o animal dá um passo para trás. Essa distância aqui, ó, entre o Murilo e o animal, é exatamente a distância de fuga daquele animal. Exatamente. Por que é importante eu saber isso? Ali, no caso, é um animal que tem uma distância de fuga pequena, 2, 3 metros, né? Super pequena. Agora, imagina eu tenho um curral, uma instalação, que tem de distância entre uma lateral e outra, 10 metros. E a distância de fuga do animal é de 15 metros. Como é que eu manejo esse animal ali dentro? Na hora que eu entrar dentro do curral, o animal vai fazer duas possibilidades. Ou ele vai tentar fugir, pulando, ou ele vai me atacar. Tá? Animal acuado, ou ele foge, ou ele ataca. Se ele não tem como fugir, não tem para onde fugir, com certeza ele vai me atacar. Então é super importante eu saber a distância de fuga dos animais que eu estou manejando e tentar sempre trabalhar com animais com distância de fuga pequeno. Olha a distância de fuga desses animais em relação ao pessoal que está trabalhando aqui debaixo do barracão. Ó. Grande, né? Eles estão usando 1/3 da instalação. Como é que eu mexo isso para facilitar o trabalho? Eu introduzo, para fazer rápido, né? Para fazer isso rápido, eu introduzo um animal cuja distância de fuga é menor. Uma vaca madrinha, um boi sinuelo, ponho ali no meio, e isso vai fazer com que diminua a distância de fuga. Olha aqui, ó, vaca madrinha aqui. Olha como os animais mudam. É o mesmo grupo de animais, pessoal. É o mesmo grupo. Olha como eles mudam. Eles estão muito mais tranquilos, estão abanando o rabo. Um terceiro conceito que eu preciso passar para vocês, para a gente entender como manejar os animais,
é esse conceito de ponto de equilíbrio. Então, onde me posicionar para fazer o animal ir para frente, para trás, ou parar. Então, imagine uma linha passando aqui na paleta do animal. Toda vez que eu me posicionar na frente do animal, ou seja, da linha da paleta para frente, a tendência desse animal é de ir para trás. Tá? Então, se eu estiver posicionado aqui na frente, ele vai para trás. Toda vez que eu me posicionar da linha da paleta para trás, a tendência desse animal é de ir para frente. Menos se eu me posicionar aqui na parte da zona cega, que é a parte que o animal não me enxerga. O que ele vai fazer quando eu me posicionar aqui? Ele vai parar e vai olhar para trás. Tá? Então, às vezes, o pessoal, na hora de conduzir animais, não tendo essa noção, se posiciona exatamente atrás dele, quer que o animal vá para frente. O animal fica lá rodando e não vai para lugar nenhum, justamente por conta disso. Ele não está enxergando você, ele quer te colocar de novo na zona de visão dele e ele vai ficar rodando até que você fique parado no lugar certo. Tá? Então, não é o animal que é burro, não, gente. É a gente que não conhece o comportamento dele. A aplicação prática disso, imagina lá no tronco coletivo, eu tenho que fazer os animais ir para frente, passo o ponto de equilíbrio desse animal que está aqui na frente, ele vai para frente. Passo o ponto de equilíbrio do próximo, vai para frente. Passo do último, ele vai para frente. Se ainda sobrou o animal aqui, por exemplo, ele veio, mas parou aqui, o que eu faço? Eu ando aqui na passarela de trás para frente? O que vai acontecer se eu fizer isso? Eu vou passar o ponto de equilíbrio e ele vai para trás. Eu não quero isso. Então, eu saio da zona de fuga, né? Então, onde a minha presença não vai interferir na movimentação do animal, saio da zona de fuga e entro de novo pela frente. Desse jeito, eu tenho o fluxo de animais constante, sem atropelo, sem usar choque, sem usar paulada, sem usar nada disso. Ó, na prática isso funcionando. Ó. O vaqueiro vai passar o ponto de equilíbrio do animal, o animal vai lá para frente. Por que ele não veio buscar aqui esse outro animal? Essa é outra ideia de trabalho também. Por que ele não veio buscar aqui o outro animal? O manejo que está sendo executado lá na frente tem um tempo. Né? Tem um tempo de trabalho. Se ele for ficar jogando o animal lá para frente, o que vai acontecer? Vai entupir de animal, um vai pular em cima do outro e a chance dos animais se machucarem é maior. Né? Então vai subir, um pode virar de costas e aí depois, para tirar esse animal, eu acho que eu estou acelerando o processo. Na verdade, para tirar ele eu vou gastar muito mais tempo e vai ser mais difícil de trabalhar depois. Tá? E uma outra coisa que é importante a gente conhecer são os períodos de pastejo desses animais. Então, toda vez que eu quiser manejar animais no pasto, se eu tiver condição de conhecer o que eles estão fazendo e na hora que eles estão fazendo, isso vai facilitar demais o meu trabalho. Tá? Então, essa é uma pesquisa que eu fiz no meu mestrado, para avaliar a utilização de pastejo ao longo do dia. Né? Então, foram 72 horas de observação, então 3 dias seguidos observando o animal, no período da seca e no período das águas. Então, a gente observou que teve diferença da utilização da pastagem nesses 2 períodos. É óbvio, né? No período da seca eu tenho menos capim, os animais vão mudar o ciclo de utilização dessa pastagem. Tá? Então, mas basicamente, ó, dá para perceber que entre as 2 da manhã e as 6 da manhã, os animais estão quietinhos. Né? Estão lá deitados, ruminando, de vez em quando dá uma levantada, urina, defeca, volta a deitar. Isso é o que geralmente acontece. Amanhece o dia, sai todo mundo para pastejar, né? Tanto na seca quanto nas águas. Como nas águas, eu tenho maior disponibilidade de capim, eles ficam pastejando por mais tempo. Né? Na seca, logo dá aquela... Imagina comer um capim seco, deve dar um... Né? Então, eu tenho essas diferenças aqui, só para vocês entenderem, então, que dá para estudar isso e dá para utilizar isso no manejo do dia a dia. A gente está falando aqui a ideia do título, né, de fazer a utilização desse comportamento para manejar os animais melhor, de utilizar produtos na pastagem. A gente tem que entender também um pouco de condicionamento dos animais. Então, ao invés de trabalhar com animais brutos, animais bravos, a gente tentar trazer esses animais para uma realidade melhor que favoreça o nosso manejo. Eu tenho algumas oportunidades
que eu não posso perder para implementar essas boas rotinas de manejo. Uma delas é manejo de bezerros ao nascimento. Então, nasceu o bezerro, o que eu vou fazer? Em algumas fazendas que a gente tem observado, o pessoal vai a cavalo, morre de medo da vaca, passa o laço no bezerro e sai arrastando o bezerro no pasto ou no curral para levar para uma área cercadinha para fazer cura do umbigo, tatuagem, colocar brinco. Tá? O que o bezerro está aprendendo? Que o vaqueiro é um cara mau, que sai arrastando ele pelo pasto, sai arrastando ele pelo curral. E outra coisa, a chance desse animal ficar doente é maior, porque o estresse gera problemas na capacidade do animal controlar as doenças. E além de tudo, quando eu arrasto esse bezerro pelo curral, eu ainda estou infectando, o curral que é um lugar sujo, eu ainda estou tendo a possibilidade de entrada de organismos pelo cordão umbilical. Tá? Então, o manejo de bezerros da maneira correta tem que ser feito com o animal. A gente sugere isso, né? Tem que ser feito com o animal. Na própria pastagem em que ele está inserido, o cara desce do cavalo, dois vaqueiros trabalhando, um deles aparta a vaca e o outro fica lá fazendo o manejo do bezerro e devolve para a vaca no pasto mesmo. Por que eu preciso levar ele para o curral para fazer isso? Tem uma fazenda que já faz isso há 10, 15 anos, e o dono da fazenda falou que as bezerras nascidas nesse sistema, depois quando elas se tornam vacas, elas são muito mais dóceis. Porque elas sempre, desde o começo, desde o primeiro dia de vida delas, elas gravaram a imagem de que o vaqueiro não é um cara ruim. Tá? A desmama, mesma coisa. Né? Então, aquelas desmamas abruptas que o pessoal faz, né? Pega o bezerro, tira da mãe, bota dentro do caminhão e manda para outra fazenda. Isso do ponto de vista do bezerro, é muito ruim. Né? Então, existem outros sistemas para fazer isso. Hoje a gente também recomenda fazer desmama lado a lado. O bezerro fica no mesmo lugar que ele estava com a mãe. Eu tiro a mãe para um piquete do lado, com uma cerca reforçada no meio. Ele vê a mãe dele, ele só não chega perto para mamar, mas ele vê a mãe. Ele encosta na mãe, ele cheira a mãe, ele só não consegue mamar. Tá? E esse é o melhor, 3 dias assim, já é o suficiente. Depois aí eu tiro o bezerro, tiro a mãe e levo para outro lugar. Tá? A alimentação e suplementação, mesma coisa. Quando eu vou dar comida para esses animais na pastagem, ao invés de eu ir lá a cavalo, coloco a comida dentro de um coxo e saio correndo, porque eu quero terminar rápido o serviço, eu chamo os animais. A ideia é aproveitar a oportunidade para implementar a boa rotina, para o animal saber que eu sou o cara que está fornecendo comida para ele. Então, eu vou lá, chamo o gado, na hora que tiver todo mundo ao redor do coxo, aí sim eu coloco a ração. Fico ali um pouco a pé com os animais, porque ele tem que acostumar comigo fora do cavalo, porque o bovino tem essa discriminação, né? Ele vê você no cavalo, acha que você é inofensivo. Você desceu do cavalo, sai tudo correndo. Por quê? Geralmente você desce do cavalo onde? Dentro do curral, que é onde o manejo é mais intenso, e os vaqueiros usam pau, pedra e o diabo para manejá-los. Então eu tenho que acostumar com eles numa condição melhor também. Durante o rodeio, né, que é aquela função que os vaqueiros andam no meio dos animais para saber se tem algum animal doente que precisa ser tratado, e principalmente no manejo de curral. Então, vai manejar os animais dentro do curral? Vamos manejar de uma maneira que não estresse e que da próxima vez que eles forem ao curral será muito mais fácil. Então vamos falar um pouquinho da alimentação e suplementação, que é o principal maneira de condicionar, né, ou educar os bovinos. Esse vídeo que está passando aí é de uma situação mais eram de compra, então vieram de uma outra fazenda. Essa fazenda é uma fazenda próxima de Jaboticabal, que a gente tem um certo relacionamento científico com eles. Mas esses animais eram de compra e nunca tinham visto gente educada perto deles e morria de medo do pessoal. A gente queria fazer um condicionamento desses animais, ou seja, fazer eles se sentirem mais próximos da gente. A gente tentou levar esses animais para o curral, sem eficiência, porque chegava perto, eles saíam cada um para um lado, saía pulando cerca, quebrando cerca, porque eles tinham medo de gente. Eles tinham medo de gente. Como é que a gente faz numa situação dessa? Eu tenho que treinar ou acostumar eles um pouquinho antes de conseguir levar para o curral. Então, de novo, o Murilo é nosso
garoto propaganda, está ali em cima do cavalo, com um saco de ração, a cavalo, porque se ele fosse a pé os animais saíam pulando cerca, então a cavalo inicialmente, chamando o gado para ir comer num coxo próximo. Ele fez isso um dia, os animais nem chegaram perto, fez isso o segundo dia, aí já começou a chegar. No terceiro dia, que é esse aqui, os animais já foram todos atrás dele, já sabiam o que ele estava fazendo no pasto. Ele estava lá para levar ração, né? Com isso, nesse dia, o Murilo conseguiu descer do cavalo e ficar um pouco perto dos animais. Tá? Uma vez condicionados os animais nessa situação, né, então esses animais muito estressados, uma vez condicionado, aí sim agora eu posso começar a tentar levar para o curral. Vou fazer a mesmíssima coisa. Levo no curral. Se os animais passarem pelo curral da maneira que eu quero que eles passem, tranquilamente, eu ofereço um suplemento depois. O que o animal vai guardar na cabeça dele? Que o curral é um lugar legal, ele está ganhando comida. Não é uma comida que é para engordar, não, pessoal. Não é um cheirinho, é como se fosse o pirulito do dentista. Quando vocês eram pequenos, não tinha isso? Ia no dentista, depois fazia o tratamento lá, ganhava um pirulito na saída, né? Por quê? Porque você guarda... Qual é a última lembrança que você vai guardar? Do motorzinho? Não, você vai guardar a lembrança do pirulito. É a mesma coisa com o gado. Tá? Então, eu tenho que aproveitar ao máximo essas oportunidades para estabelecer contatos positivos com os animais. O alimento, e dentre ele, lógico, os suplementos, são as melhores recompensas. O jeito mais fácil que eu tenho de condicionar um animal é com recompensa positiva, comida. Eu posso fazer isso de outras maneiras? Posso. O simples fato de eu não fazer nenhum manejo aversivo com os animais dentro do curral e soltá-los no pasto já é uma recompensa positiva para eles. Né? Eles estão saindo para o pasto, mas com comida eu consigo fazer isso mais rápido. Todos os animais têm que ter acesso à recompensa, porque se eu ponho lá os animais com comida, um coxinho desse tamanhozinho para 50 animais, só 2 ou 3 animais vão ter acesso à alimentação, então não vai funcionar. O tempo para condicionar os animais é variável, depende muito da história dele. Então, como eu mostrei no vídeo anterior, aqueles animais eram de compra, tinham medo de gente. Eu precisei de uns 6, 7 dias para fazer o condicionamento desses animais. Se são animais que não têm tanto medo de gente, em 3 dias eu consigo fazer. Entendeu? Então, isso é variável, não existe uma receita para isso. Mesmo grandes rebanhos, dá para eu fazer esse processo de habituação e condicionamento. Muita gente fala, mas você está condicionando aí 50 animais, 30 animais, como é que eu faço numa fazenda que tem 1000? Bom, a gente começou esse trabalho numa fazenda que tinha 10.000, que foi a Fazenda São Marcelo, em Tangará da Serra, era uma fazenda que era do Grupo Carrefour, e a gente conseguia condicionar todos os animais. Eu não preciso fazer com todos de uma vez. Vou levar um lote para o curral de 200 animais? Faço com ele. Vou levar outro lote no outro dia? Faço com o outro. Não precisa ser tudo no mesmo dia. Tá? E outra, isso é um processo. Todas as vezes que eles forem para o curral, eles vão ganhar uma recompensa. Ou eles não vão sofrer injúrias dentro do curral. Isso vai facilitar depois manejá-los. A gente pode imaginar que o condicionamento é útil para várias coisas. Então, aqui é um resultado de um experimento que o pesquisador fez um condicionamento de animais para monta natural, né? Mas condicionamento para monta natural? Que condicionar para quê? Só condicionar porque tem um vaqueiro lá que fica controlando o que está acontecendo, se está montando certo, se a vaca está prenha, se não está prenha. Com isso, ele fez isso em 2 épocas diferentes. Uma na época da desmama, 2 vezes por semana, durante 15 minutos. E depois, em janeiro, no início da estação de monta, 2 vezes por semana também. Tá? Os animais que foram condicionados, começaram a emprenhar mais cedo. Olha só que coisa. Começaram a emprenhar mais cedo. Essa linha preta aqui, ó. E mantiveram a taxa de prenhez maior do que os animais não condicionados, até o final da estação de monta. Tá? Quando eu estou pensando em estação de monta, eu quero justamente trazer os animais a emprenhar no começo da estação. Né? Todo mundo busca isso. Simples fato de fazer o condicionamento. Com o IATF, eu ainda tive um resultado mais interessante ainda. Antes
do condicionamento dos animais, o controle, que foram os animais que não foram condicionados, e os animais que seriam condicionados, tinha uma taxa de cortisol igual, bem parecida. A partir do momento que eu começo o protocolo de ATF, os animais que foram condicionados não teve grande alteração da taxa de cortisol no sangue, ou seja, eles não se estressaram por conta da IATF, mas os animais que não foram condicionados teve aumento de cortisol. Tá? O cortisol afeta a eficiência do protocolo de ATF. Tá? Então, é um resultado importante. Se eu condiciono os animais, eu tenho uma chance de que eles fiquem mais dóceis e a eficiência de aplicação de vacina, aplicação de medicamento, utilização de IATF vai ser melhor quando eles estão condicionados. O resultado desse condicionamento é ter uma situação disso aqui, ó, exatamente dessa daqui, onde Nelore, que o pessoal em algumas fazendas fala que é um demônio, que é um bicho do capeta, que ninguém consegue domar ele, está aqui, ó, não é nenhum bicho de 7 cabeças. O vaqueiro desce do cavalo, sai andando no meio dos animais, fornecendo suplemento, né, passando a mão neles, cuidando, normal. Então, o condicionamento tem que aproveitar o máximo o contato com os animais. Como eu já tinha falado anteriormente, alimentos são boas recompensas. Não importa o valor nutricional, é só um cheiro. Todos os animais devem ter acesso à recompensa. O tempo para condicionar... está repetido esse slide. Só está escrito diferente. Como fornecer o suplemento? Então, eu estou falando aqui que o suplemento é uma ideia interessante de fazer o condicionamento. Então, como que eu forneço esse suplemento? Como é que eu faço com que esses animais utilizem da melhor maneira possível? Esse aqui foi um experimento que a gente fez em Jabuticabal, tentando mostrar a diferença entre fornecer com um coxo fixo, ou seja, aquele coxo que eu ponho lá no pasto e deixo ele para o resto da vida no mesmo lugar, ou um coxo móvel, que a gente movimentava uma vez por semana, um pouquinho para frente, só para saber o que isso afetava na utilização da pastagem e na eficiência do uso pelos animais também. Então está aqui, ó, coxo fixo, num piquete que tinha 12 animais, e coxo móvel. Só pela foto a gente já vê uma diferença forte, né? Qual que é? A degradação ambiental. Aqui no coxo fixo, 12 animais, hein? 12. Um lote de uma fazenda não é menor do que 50. Então, na verdade, tem algumas fazendas que tem lote de 30, mas a maioria, 50, 100, 200, tem fazenda que tem lote de 1000. Isso aí daí não serve de base. Aí é muito fora. Mas 12 animais, olha o estrago que consegue fazer. E aqui com coxo móvel eu não tenho esse estrago. Então eu tenho uma distribuição dos animais na pastagem melhor. Dá para ver por isso aqui. Ó. Eu esqueci de falar. Isso aqui é um colar GPS que a gente colocava no pescoço dos animais para saber exatamente onde eles estavam e quanto eles estavam andando. Por isso que eu tenho esse resultado aqui, ó. Que no coxo móvel, os animais andavam 3 km por dia, em média. No coxo fixo, 2,4 km. Tá? Aí tem muita gente que quando vê esse dado fala assim, mas o animal com coxo móvel andou mais, ele gastou mais energia, vai ganhar menos peso. Não, porque quando ele anda mais, ele explora melhor a área e ele consegue achar o capim que está brotando. Então a ingestão, a qualidade de alimento ingerido aqui, quando eu tenho coxo móvel, é melhor do que quando o coxo é fixo. Porque o animal fica ali rodando só em volta do coxo. Principalmente quando é suplemento de alto consumo. Ele não sai muito de perto do coxo. Ele vai no máximo na água e volta. Né? E aí ele não explora tão bem e ele acaba tendo que comer a parte já passada ou mais velha da forragem que está ali em volta. Com sal mineral, mesma coisa. Né? Então, a diferença é que o sal mineral ele tem uma capacidade de atração dos animais menor. Mas ele também forma um pequeno malhador ou malhada mais forte ali ao redor do coxo de suplemento mineral. Tá? Então, quando é móvel, eles andam um pouco menos do que no coxo de ração. Né? Aqui também, mesma coisa. A diferença do móvel, ele anda mais do que no fixo. Tá? Então, o principal motivo pelo qual a gente recomenda fazer a movimentação desses coxos para que os animais usem de uma maneira melhor a área de pastagem e para evitar
perdas ambientais. Aqui eu estou com 12 animais, né? Então eu gosto de frisar isso, que 12 animais conseguem fazer esse estrago todo. Agora imagina quando são mais animais, e principalmente numa área onde a inclinação do piquete é maior, né? Então a chance de eu ter erosão é grande. Olha só. Né? Além disso, quando eu tiro esses animais da área de pastagem, um ano depois, aquela área ainda não se recuperou. Porque a compactação ali ao redor foi tão forte, né? E é um monte de nutrientes sendo jogado fora, porque os animais eles têm uma tendência a defecar e urinar ali próximo ao coxo. Né? E isso faz com que não tenha distribuição de nutrientes, ou a distribuição de nutrientes seja concentrada numa área específica, que não vai estar sendo aproveitada, porque como teve muito pisoteio, o capim não cresce. Tá? Uma outra pesquisa que a gente realizou, essa foi feita no Instituto de Zootecnia de Colina, foi para saber o dimensionamento do coxo. Então, quanto de coxo oferecer para os animais. A gente filmou, né, para saber como que eles estavam utilizando, pintou os animais todos na anca aqui para saber o número de cada um e se todos eles estavam utilizando. E a gente fez um levantamento bibliográfico sobre as recomendações e a gente descobriu que era muito variável. E todas essas recomendações, quando você vai ver lá, tem recomendação da Embrapa aqui, tem recomendação de pesquisa, de jornal de suplemento, as recomendações de tamanho de coxo, todas elas não teve pesquisa. Então, o pessoal olhou e falou, 30 tá bom. E colocou ali. Ó, e colocou. Então, por isso essa variação tão grande de tamanho recomendado para coxo. E a gente viu que não era assim que funcionava. Então, a gente testou 2 sistemas, um oferecendo um suplemento de 300 gramas de consumo por animal por dia, e um outro sistema com 1 quilo de suplemento sendo fornecido por animal por dia. Tá? Ó, dá para perceber, esse aqui o coxo é pequenininho, esse aqui o coxo é um pouco maior. Ó a distribuição dos animais como é diferente. Em relação a brigas, né? Então aqui é a quantidade de brigas. Quando eu oferecia o suplemento de 300 gramas por dia, num coxo onde o espaço disponível por animal era de 4 centímetros por cabeça, e aqui, ó, pessoal, vou fazer uma ressalva, é 4 centímetros contando um lado só, tá? Porque bovino não come um de frente para o outro. Então, essa história de que o pessoal, 4 centímetros, mas eu conto dos 2 lados, é 8 centímetros. Não é. Tá? O bovino não come cabeça com cabeça entre eles comem intercalado. Então, não adianta eu somar os 2 lados que não funciona. A menos que o coxo seja muito largo, né, que caiba a cabeça dos 2 e ainda sobre um espaço no meio para ninguém tomar uma cabeçada. O que não é assim que funciona, né? Então, 4 centímetros por animal por dia, a quantidade de brigas por animal era por volta aqui de 12 brigas, né, durante o fornecimento do suplemento. Quando eu dobrei essa capacidade do coxo, então de 4 centímetros por animal para 8 centímetros por animal, a quantidade de brigas diminuiu pela metade. Tá? Esse suplemento, geralmente, quando você olha a recomendação que o pessoal faz, fala em 4 centímetros. Ó, 8 centímetros já teve uma diminuição da metade das brigas. E quando eu aumentei para 12 centímetros, ou seja, eu botei mais 50% aí do tamanho no coxo, não teve alteração em relação à quantidade de brigas. Tá? Então, se eu fosse fazer uma recomendação baseada em brigas somente, eu iria falar que 8 centímetros por animal para esse tipo de suplemento estaria ok. Tá? Com 1 quilo de suplemento, eu já mudei as disponibilidades. Né? Então, comecei com 16 centímetros. Quantidade de brigas por animal foi de 10 brigas. Quando eu dobrei para 32 centímetros, eu diminuí de novo. Ó, o padrão foi muito igual. O padrão diminuiu pela metade a quantidade de brigas. E quando eu aumentei mais 50% do tamanho do coxo, não teve alteração da quantidade de brigas. Então, aqui, da mesma maneira, para 1 quilo de alimento, de suplemento, desse tipo de suplemento, a recomendação eu vou fazer ela bem específica. Esse tipo de suplemento com fêmeas, Nelore, na faixa de 300 quilos, porque a gente tem que fazer desse jeito. Porque fêmea é diferente de macho. A fêmea é aquela que fica brigando, assim, dá umas cabeçadinhas. Não sei se vocês já repararam isso.
Macho não, é uma briga intensa, vai lá, briga e acabou. Com o ser humano é mais ou menos parecido, né? Eu acho. Além disso, quando eu tenho 4 centímetros, aí eu falei em relação a brigas, eu recomendaria 8 e eu recomendaria 32, né? 32. Agora vamos ver em relação à ingestão. Então essa daqui é a distribuição horária dos picos de suplementação que os animais executam. Quando eu tenho um coxo com 4 centímetros, a distribuição de ingestão de suplemento começa aqui por volta do meio-dia e vai até umas 4 horas da tarde, ou seja, os animais passam 4 horas ali se alimentando. Afinal de contas, o coxo é super pequeno, não cabe todo mundo, vai um, depois vai o outro, depois vai o outro, então a distribuição se dá num período de tempo maior. Quando eu tenho 8 centímetros, ó, começa aqui a 2 horas, 2 e pouco da tarde, e vai até umas 3, então já cai para 1 hora e meia de tempo de ingestão para o suplemento. E quando eu tenho 12 centímetros, super rápido, os animais vão lá, em 1 hora, menos de 1 hora, eles ingerem o suplemento, porque cabe todo mundo. Então, bovinos são animais gregários, eles gostam de ficar juntos, então se puder ir todo mundo junto, eles vão todo mundo junto. Então, baseado no horário das visitações, eu já recomendaria, então, de 12 centímetros, não de 8, entendeu? Então, quando a gente toma uma decisão, por isso que toda vez que perguntam para a gente, qual que é a recomendação de sombra por animal? Não existe regra, não existe receita de bolo. Depende da raça, depende da localização geográfica onde você está instalando a sombra, depende do histórico, da linhagem daquele animal, depende do tipo de sombra que você fornece. Mesma coisa com suplemento, depende. Tá? Então não existe receita pronta. Vocês, eu, todas as pessoas como técnicos, a gente tem que tomar muito cuidado com receita pronta. Aquela que você compra e você passa. Você tem que entender o processo, tem que entender o que está acontecendo. E aqui é um exemplo disso. Tá? Com aquele suplemento de 1 kg, já é um pouco diferente. Por quê? Porque é um suplemento de alta ingestão. O animal é ávido por comer ele. Então, eles vão brigar mais, mas eles vão ter acesso e vão ingerir rápido. Porque se ele deixar para depois, não vai ter depois. Porque 1 kg de ingestão, provavelmente esse suplemento tem alguma coisa boa que faz com que os animais queiram comer o tempo inteiro. Então, o tempo é bem parecido, 1 hora, 1 hora, 1 hora. Só os horários é que são diferentes, porque aí depende da disponibilidade do coxo. Tá? Pensando, ainda tenho 10 minutos, né? Pensando na utilização dessas informações e todo o resto que a gente trabalha, eu vou passar algumas informações sobre o manejo racional nas fazendas, né? Como manejar eles dentro de um curral, ou manejos gerais, na verdade. Vai ser curtinho, até porque a gente não tem muito tempo. Falar um pouco de manejo de bandeira. Hoje se associou muito manejo racional com o uso de bandeira, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes eu chego em algumas fazendas e pessoal, a gente já usa bandeira aqui, é super legal. Na hora que eu vou ver o cara usando a bandeira, eu fico assustado. Então, bandeira mal usada, é melhor não ter nada na mão. E aqui está um exemplo claro, ele não sabe. Ele pegou a bandeira e falou, como é que eu uso isso trem? Acho que é para bater, né? Eu sempre uso. Cabo de enxada, pelo menos, eu usava para bater. E não é assim. A bandeira, ela tem um tamanho adequado, ela tem um objetivo claro, que é a condução dos animais. É a condução dos animais. Então, quando eu for usar ela no tronco coletivo, que é um espaço mais apertado, a bandeira tem que ter o tamanho de um antebraço, tá? Curtinha, porque se eu ando com ela muito comprida, eu vou derrubar a gente de lá de cima. E quando ela está no chão, a altura do ombro, é super fácil de manejar. Qual que é a função da bandeira? É aumentar a distância do meu braço. Essa é a função da bandeira, tá? E eu vou usar ela para condução dos animais. Material leve, então a gente recomenda que seja feito de bambu, aquela varinha de pescar mesmo, não é para bater nos animais, é para condução. Então não precisa ser forte, não precisa ser pesado, nada disso. É só para aumentar o meu braço. Se ela for muito pesada, o vaqueiro não vai conseguir ficar o dia inteiro segurando aquilo. E aqui mostrando
o manejo da bandeira sendo executado da maneira correta. O exercício aí nessa fazenda, esses animais, pessoal, nunca viram bandeira na vida. Esse era o primeiro dia de treinamento que eles estavam usando a bandeira. E aqui o exercício era passar um animal de cada vez, com animais que nunca tinham visto bandeira. Isso é para mostrar que um ser humano que pesa aí 80, 90, alguns mais, né, quilos, consegue controlar um animal de 300, 400, 500 quilos. Simples posicionamento, distância de fuga, ponto de equilíbrio. Por isso que eu falei desses conceitos para vocês no começo. Tá? Olha lá, ó. Um por um. Em momento nenhum desse vídeo, vocês vão ver eles passar mais de um animal de cada vez. Você mostrar que, com conhecimento do comportamento animal, a gente consegue ter controle sobre um animal que a gente chama de irracional. Às vezes eu acho que a gente que não é muito racional, às vezes. Tá? Preciso necessariamente da bandeira? Não, não preciso. Tem fazendas que usam sem bandeira. A bandeira, ela só serve para auxiliar o pessoal, o animal, a enxergar a vareta. Né? Lembra que eu mostrei para vocês do dedo? O animal tem dificuldade de enxergar em profundidade. Então, o pano da bandeira, ela serve só para auxiliar que o animal veja a vareta. Mas dá para fazer sem. Dá para fazer. Tem animais que são acostumados com isso. Tá? Então, hoje, a gente trabalha em várias frentes, né, na área de bovinos de corte. Hoje, a gente tem esses manuais aqui, 5 manuais prontos. Tem mais uns 2 em confecção, na parte de bovino de corte. Que tem algumas recomendações de como executar o manejo em vários processos diferentes. Anteriormente, a gente chegava numa fazenda e falava assim, está tudo errado, vamos mudar tudo. A gente aprendeu que isso não funciona. Não funciona eu querer mudar a fazenda toda de uma vez só. Eu tenho que separar por processos. Identificar cada processo, identificar os problemas de cada processo e resolver processo por processo. Então, aqui são exemplos disso, né? Então, bezerro ao nascimento. Então, a gente foi lá, identificou todos os problemas de bezerro e resolveu os problemas de bezerro. Vacinação, mesma coisa. Identificou os problemas da vacinação e resolveu. Esses manuais aqui tem no site, depois no final eu vou mostrar para vocês o site. Dá para fazer download gratuito, tá? Então, tem lá várias informações. A gente hoje já tem 2 volumes com gado de leite. Tem um volume, outro para sair e tem mais um outro em confecção. Então, serão 3 de gado de leite, por enquanto, e tem mais 2 para sair na parte de bovino de corte. Tá? Então, um exemplo disso por exemplo, eu vou falar algumas coisas que tem naquele manual de bezerro. Bezerro morre. Por que bezerro morre? Geralmente, você vai na fazenda, por que morreu o bezerro? Foi picada de cobra. Mas alguém viu a cobra? Né? Aí vai lá, faz uma vacina e parou de morrer bezerro por picada de cobra. Né? É mais ou menos isso que acontece. Então a gente quer saber por que morre. Quanto bezerro, qual que é a mortalidade aceitável de bezerro? Quanto? 0, sempre. Porque se eu começo a aceitar, como a média nacional, 8% de mortalidade de bezerro, está dentro dos 8%, então eu não quero saber por que morreu. Né? Então, a partir do momento que eu passo a aceitar que 0 é aceitável, eu quero saber por que morreu todos os bezerros. E aí eu consigo controlar o problema que eu tenho na fazenda. Tá? Lembra que eu falei para vocês do vaqueiro que pega, amarra o laço no bezerro e sai arrastando ele? Aqui, ó, comendo terra, se infectando. Ou ainda, quando joga o bezerro dessa altura no chão e ajoelha em cima dele ainda, para fazer a cura do umbigo. Quanto que um vaqueiro pesa? E com o joelho em cima do bezerro, é um recém-nascido. É um recém-nascido. A gente faz isso com os nenéns nossos? Não faz, né? Por que faz com o bezerro? Aí morre o bezerro, uma semana depois, morreu porque era fraco, não mamou direito. Será que foi isso? Então o manejo correto é esse aqui, ó. Eu ponho o joelho dos 2 lados entre o bezerro e encaixo ele ali no meio. O peso do vaqueiro está no chão, não está no bezerro. Aí eu consigo fazer a tatuagem, marcação, cura do umbigo, tudo normal. Então, gerou esse manual de bezerro. Vacinação, mesma coisa. Né? Fazer vacina sem tronco de contenção. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um cara aqui atrás segurando a bezerra atrás. 7 pessoas para fazer vacinação de brucelose e marcar o V na cara. No final do dia, o vaqueiro que estava aqui atrás segurando as bezerras estava andando assim, ó, de tanto levar coice na carela. E aí eu perguntei, mas por que vocês não fazem no tronco de contenção? Essa fazenda tem tronco de contenção. Tá?
Por que vocês não fazem no tronco de contenção? Ah, aqui é mais rápido. Não é. Eu cronometrei para mostrar para eles. A sensação de que é mais rápido, eles falam, porque o tempo inteiro eles estão correndo. Então eles acham que é mais rápido, porque o tempo inteiro eles não param. O tempo inteiro correndo, 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 correndo. Só que no final do dia eles estão mais cansados. Aí ficou parecendo que foi mais rápido. Não era. Eu cronometrei, não era. Então eu quero evitar uma situação dessa, né, onde eu não tenho controle nenhum sobre os animais, e passar por uma situação dessa com controle, com eficiência, onde eu sei que todo o medicamento foi aplicado da maneira correta e na quantidade correta também. Tá? Então, manual de vacinação. Embarque, mesma coisa. Esse vídeo mostra esses vaqueiros embarcando os animais para dentro do caminhão e usando choque e ferrão. Aí a minha pergunta para vocês é, quando vocês vão vender um carro para alguém, vocês entregam para o cliente chutando a porta, batendo com um pedaço de pau na porta para entregar para o cliente? Não fazem isso. Por que vocês não fazem isso? Porque cada amassado que tiver no carro, você vai ser descontado e o cliente vai te pagar menos por isso. Um bovino é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Porque cada machucado que vai chegar no bovino lá no frigorífico, o frigorífico vai descontar. E vocês vão pagar, ou o fazendeiro vai pagar. Tá? Então, é inconcebível se fazer manejo dessa maneira, para embarcar os animais para o frigorífico. Tá? Então, eu quero evitar situações como essa daqui, com hematomas, que vai gerar perda no frigorífico, ou situações piores, como essa daqui. Né? Porque quando eu embarco os animais estressados dentro de um caminhão, ele vai ficar mais cansado, ele vai deitar, e aí a chance de ser pisoteado é muito maior, e vai sobrar isso aqui, para ser pago. Aí o dono da fazenda ainda reclama, fala, o frigorífico tirou um monte de carne meu. Tinha que tirar, né? Não passa isso aqui. Tá? Então, eu posso fazer de maneira mais adequada, né? Com calma, tranquilidade, usando o manejo racional, e isso vai facilitar. Então, gerou esse manual de embarque. Então, como conclusão, para finalizar aqui, porque eu acho que a Roberta deve estar aqui nas minhas costas falando, acaba logo. Essas conclusões aqui são da parte do suplemento. Imaginar que todos os animais têm igual acesso ao suplemento é ilusória. Né? Então, eu tenho que recomendar baseado em observação, tenho que observar os animais, a utilização por eles. Se eu tenho um animal ganhando muito peso e o outro não ganhando tanto, provavelmente eu tenho um problema aí de dominância, animal que não deixa o outro chegar próximo do coxo. Nos parece mais adequada a definição de estratégia específica, levando em conta as características dos animais e as características do suplemento que eu estou fornecendo. Mas ainda existem muitas questões a serem respondidas pela pesquisa. Muito obrigado.